Olá, boa tarde Piracicaba, boa tarde mundo, né? Já que estamos na rede internacional do Instagram, obrigado a você que está conectando a essa terceira live da Uniodonto Piracicaba. Durante esta semana de combate e prevenção ao câncer de boca, a organização é da Uniodonto de Piracicaba com o objetivo de esclarecer esse tumor, esse mal que aflige cerca de 15 mil pessoas em nosso país e matam, né, tira a vida de cerca de 5 mil pessoas. Notícias tristes, mas a elucidação, a informação, o esclarecimento ajuda em muito, né, a combater esse problema que atinge a saúde bucal e também a saúde em si. A organização, como eu disse, é da Uniodonto de Piracicaba, contando com o apoio do Orocentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP Unicamp, a faculdade que a Universidade Metodista de Campinas mantém em nossa tão amada e tão querida Piracicaba. Apoio também da Fundação Ilumina, de diagnóstico precoce ao câncer. E também contamos aí com o apoio da APCD, Regional de Piracicaba, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Lembrando que essa semana ela segue uma determinação legal, uma lei que foi assinada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, que previa a instituição da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca, com o objetivo de estimular ações preventivas e campanhas educativas relacionadas ao câncer de boca. Esse ano, um ano atípico, um ano de pandemia, triste, né? Nós estamos fazendo com uma certa inovação algumas ações voltadas para o câncer de boca, via digital, via distância, né? Tanto que essa live ela tem por objetivo propagar o conhecimento de uma forma à distância, por live, a respeito desse mal. Nós, inclusive, é bom ressaltar que ontem nós tivemos a participação do professor Márcio Ajudarte Lopes, da FOP Unicamp. Antes de ontem, a presença de nossa dentista cooperada, a doutora Silvia Paparoto Lopes. Você que perdeu essas lives pode já visualizar em nossas mídias digitais, aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Twitter e também em todas as mídias, a YouTube, né? Esqueci de falar, o principal é o nosso YouTube, né? Hoje receberemos a presença da nossa tão querida e amada doutora Adriana Brasil, ela que é fundadora e presidente do Conselho de Administração da Fundação Ilumina. O que mais que eu tenho para falar aqui? Deixa eu ver, seguir o roteiro aqui. Na verdade, eu já estou vendo que a doutora Adriana está aqui. Já vou fazer o convite para que ela possa com nós e possa também já esclarecer a respeito do que a Fundação Ilumina faz aqui em Piracicaba. Doutora Adriana está aí com a gente. Um prazer, boa tarde. Um prazer ter você aqui em nossa live na manhã não, na tarde desta quinta-feira. Já posso fazer um combinado com você? Posso te chamar de você, doutora, Por senhora? favor, Doutora. por favor, Edson, que delícia falar com você. Quanto tempo, nosso companheiro de congressos e simpósios. Nossa Senhora, quanta história, né? Muito obrigada pelo convite, pela lembrança e pela oportunidade de estar falando com esse público tão seleto. Com certeza. A doutora Adriana, inclusive, antes de preparar essa apresentação, estava me lembrando aí que nós participamos através da Uniodonto, né, através da iniciativa do Dr. Cláudio Zambello, do primeiro Outubro Rosa que houve aqui em Piracicaba, acho que foi em 2007, 2008, lá na Rua do Porto, né, em frente a Torres Turismo, né? Me lembro dos caminhões do Exército, a Uniodonto lá com a unidade móvel, o doutor Márcio, doutora Silvia, né? Uma coisa que começou com uma sementinha e hoje a gente fica tão orgulhoso de ver esse hospital tão bonito, tão magnífico, tão belo, gerenciado, tendo a gestão aí feita por vocês que estão se dedicando a essa causa tão nobre que é o câncer, né? O câncer em si. Parabéns aí por todo esse empreendedorismo aqui na região de Piracicaba. Afinal, o hospital ele não é somente local, né? Ele já é, na verdade, né, uma propensão para atender todas as cidades da região de Piracicaba. Parabéns por essa iniciativa, viu, doutora Adriana? Obrigada, Edson. E a gente só conseguiu tudo isso porque a gente teve o apoio do Neodonto desde o início, né? Desde, como você falou, do primeiro ano, em que a gente não tinha nem estrutura física para estacionar a carreta, né? Na época, então, emprestada do Hospital do Câncer de Barretos. E não precisamos de mais do que uma ligação para termos o ok, né, do Dr. Cláudio Zambello, que hoje é nosso conselheiro da Fundação Ilumina, inclusive, e que prontamente já falou sim para nós desde o início. Então, câncer de boca
de uma forma muito pioneira, foi um dos primeiros tumores que a gente começou a prevenir na cidade de Piracicaba, né? De todos os outros tumores que exigem aparatos muito tecnológicos muito mais complexos, né? Então, se a gente está de parabéns, vocês também estão de parabéns. E muito obrigada. E é importante também ressaltar aí a participação do Centro de Patologia Oral, né, o Orocentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que em muito também ajuda toda essa ação conjunta, né, uma sinergia, uma soma de fatores importantes aí para a cidade de Piracicaba. Afinal, somente o município, né, doutora, são 400 mil pessoas, mais de 400, e toda a região envolve mais de 1 milhão de pessoas. Então, é uma preocupação constante. Afinal, o câncer, às vezes, ele não avisa, né? Como disse o professor Márcio Lopes, ele não toca uma campainha, né? Ele surge e aí bate o desespero, né? Mas isso daqui a pouco, você que vai falar, inclusive, a respeito disso. Eu queria só fazer uma ficha corrida, doutora Adriana Brasil. Ela não é tão Brasil assim, porque ela é bem piracicabana, embora não tenha nascido aqui em Piracicaba, nasceu em Santos, né, uma cidade muito bonita, lá no litoral sul de São Paulo, adora a região do centro, Gonzaga, viu, doutora? Se pudesse, moraria ali no Gonzaga, viu? Tem tudo de bom aquela região, né? Doutora Adriana Brasil é natural de Santos, é médica oncológica, cirurgiã de cabeça e pescoço, casada com o senhor Carlos Zeli, e tem 2 filhas maravilhosas, a Maria Clara e a Zara, quem a gente manda aquele beijo, aquele abraço para toda a família. Doutora Adriana, vamos começar aí o nosso bate-papo, uma coisa bem informal, nada tão assim, Jornal Nacional, tá? Uma coisa bem, um bate-papo mesmo, né? Falando sobre o câncer, as informações básicas, nos passe essas informações. O que é o câncer? Pois é, Edson. Só lembrando quando você falou, né, dessa questão da cidade, a nossa cidade ela é muito privilegiada de ter a Universidade Unicamp e a Faculdade de Odontologia, uma das melhores do país, né, que forma tão bem os nossos dentistas. Então, a gente tem realmente mais do que uma obrigação de sermos pioneiros aí na prevenção do câncer de boca. Então, só queria falar isso porque o Márcio também é nosso parceiro há 15 anos, né, nessa luta contra o câncer. Mas então, falando um pouquinho do nosso tema, né? O câncer, Edson, ele foi uma doença rara no passado, em que as doenças infecciosas matavam. E à medida que a gente foi dominando as doenças infecciosas e as outras doenças de eventos agudos e que matavam a população com 40 anos, a gente foi observando o envelhecimento da população. E com isso, a mudança dos nossos hábitos. Então, a televisão, as facilidades, os embutidos, os enlatados, o estresse, toda essa mudança que a gente viveu nos últimos 100 anos melhoraram a nossa longevidade, mas isso não foi acompanhado com um direcionamento de padrão de comportamento para que a gente também fosse agraciado com qualidade de vida. Então, junto com o envelhecimento, vieram as doenças cardiovasculares, que ainda são em primeiro lugar nos países em desenvolvimento, seguidos do câncer. Então, o câncer ele é uma doença contemporânea, ela é uma doença que foi provocada por hábitos. E eu gosto de falar isso porque, à medida que a gente olha para frente e prevê uma pandemia para 2050, a gente entende também que isso foi provocado por uma mudança de hábito da civilização dos últimos 100 anos. Então, nos próximos 100 anos, ninguém de nós vai estar aqui para ver isso, e sim os nossos filhos, os nossos netos, há de se tomar uma providência, né? A gente tem que mudar, entender o que é isso, né? Com lives como essa, mapear quais são esses fatores de risco. 80% deles está relacionado com comportamento, apenas 20% com uma predisposição genética pura. E a gente consegue fazer movimentos de conscientização, engajamento para prevenir os fatores de risco. Então, essa é a prevenção primária. Então, você mapeia tabagismo, alcoolismo, má alimentação, sedentarismo, estresse. A gente consegue mudar esse comportamento. Mas a gente vai precisar de 20, 30, 40, 50 anos. Mas essa é uma notícia boa. Então, depende de nós. Sim, depende de nós. E o câncer, o que ele é? Ele é um desequilíbrio no sistema imunológico. Então, todos os dias, a cada minuto, nascem células, elas têm um período de vida e elas têm um sistema regulatório interno, que é o genético, que, vamos dizer assim, programa a sua própria morte. Então, tem que nascer, tem que viver, servir ao organismo
e depois tem que morrer. Se esse Sim. morrer não acontece, uma das alterações de regulação do sistema imunológico é a incapacidade de morrer, de se programar para morrer. A gente tem um acúmulo de células e esse acúmulo de células fazem as massas. Então, à medida que a gente inclui a exposição a vários elementos que alteram esse sistema regulatório de DNA que reflete no sistema imunológico, a gente passa a identificar anomalias nessa capacidade de morrer. Ou nasce demais ou morre de menos. Então, o câncer nada mais é do que isso. E essa célula que fica a mais, ela fica com uma alteração de crescimento, de acomodação nos órgãos. Então, ela desenvolve outras características, como, por exemplo, tomar corrente sanguínea e se implantar em outros órgãos. Então, são as metástases. E à medida que isso vai tomando um corpo, se perde completamente esse sistema regulatório. E aí a gente tem metástase em lugares que são vitais. E aí a pessoa, se não for tratada, ela evolui a óbito. Então, essa é a história do câncer. Só que antes dele se instalar, pelo menos 20 passos que são Uhum. mapeados devem acontecer. Então, são nesses 20 passos que nós acreditamos que nós podemos intervir. E é por isso que nós fundamos, então, no início, a Associação Ilumina. E todo mundo pensa em câncer como sendo alta complexidade. E, de fato, o câncer que a gente conhece é aquele que mutila, é aquele que o tratamento cai cabelo necessariamente, é aquele que a pessoa fica debilitada, tira a qualidade de vida. Mas isso não precisa ser dessa forma, porque Certo. essa alteração imunológica, ela tem esses passos que você pode intervir antes de acontecer o câncer. O câncer de boca mesmo, acho que o Márcio deve ter falado ontem, não tive a Uhum. oportunidade de ver, eu vou ver depois a live gravada. O câncer de boca é um exemplo muito típico, né? Ele vai fazendo alterações aos poucos, leucoplasia, eritroleucoplasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor e aí, então, carcinoma metastático. Então, a gente consegue, através de tratamentos menores, curar os pacientes. Então, a gente baseia toda a nossa filosofia dentro da fundação em dois pilares: a prevenção primária, que é atuar nas crianças com educação, nos bairros, através da conscientização acerca dos fatores de risco, tabagismo, alcoolismo, todas essas que a gente já citou. E um segundo, que é o diagnóstico precoce, que a gente também chama de prevenção secundária. Então, você consegue identificar o tumor assim que ele aparece. Então, os tratamentos são muito mais tranquilos e a gente consegue, além de curar o paciente, fazer com que ele sobreviva com qualidade de vida. Doutora Adriana, uma curiosidade minha agora em cima do que você falou. O câncer, ele, vamos dizer assim, ele foi descoberto quando? Quando que ele nasceu diante da medicina universal? Sempre existiu o câncer, mas nunca se soube que a pessoa morria daquilo, que era aquele crescimento. Quando que foi? Quem foi a primeira pessoa a diagnosticar o câncer no mundo? Deixa eu te fazer uma ressalva aqui. Uhum. Antes mesmo da gente falar do aparecimento do câncer, a gente tem que frisar do aparecimento de como foi possível diagnosticar o câncer. Então, existem sinais em múmias, né, de Ah, nodulações. Então, ele é certo. muito antigo. Aliás, todas as doenças, elas já tiveram precedentes, né? Tirando as infecciosas, então, a gente consegue identificar sinais de amputações em múmias e tudo mais. Então, não foi o aparecimento do câncer, foi Ah, o que mudou no nosso comportamento que permitiu esse desequilíbrio imunológico para que o câncer aparecesse de forma epidêmica, né? Vamos dizer ah, assim. Quando a gente fala epidemia, o pessoal só pensa em vírus, bactéria, né? Mas certo. epidemia é tudo aquilo que se alastra, vamos dizer, para uma população de forma a impactar a sobrevivência, qualidade de vida. Então, nós temos uma pandemia gravíssima prevista para 2050. Ah, Metade da população é muita gente. Então, se você tem 2 filhos, um filho vai ter câncer. Então, a gente precisa trabalhar, claro, e as pesquisas clínicas estão para isso. Toda a questão de tratamento, imunoterapia, terapia-alvo, que são terapias
caríssimas, né? Claro que a gente quer, mas elas são insustentáveis do ponto de vista financeiro para todos. Mas a gente precisa cuidar daquilo que nos trouxe até aqui, que foram os hábitos, né? Então, esse é o nosso trabalho na Fundação. E os tratamentos, eles têm a sua limitação, por mais que a pessoa tenha acesso. Então, a gente costuma dizer que o câncer, e principalmente agora no Outubro Rosa, Novembro Azul, ele é a doença mais democrática. Talvez tão democrática quanto o Covid. Ele não poupa ninguém. Então, todos podem ter câncer e todos devem fazer prevenção. Entendi. Essa democracia eu não sou muito favorável, não. Exatamente, Essa, essa não é boa, não. a gente poderia ter uma tirania aí do que essa democracia, infelizmente, né? Doutora Adriana Brasil, quais são os principais sintomas e sinais do câncer? Então, muito interessante você falar isso, porque quando a gente tem algum sintoma, obrigatoriamente a gente tem que procurar. Mas antes de falar do sintoma, eu gostaria de deixar super essa mensagem, Edson, que é o seguinte. A melhor política para se tratar o câncer não é esperar o sintoma aparecer. Sim. É a gente entrar dentro de um programa de diagnóstico precoce dos principais tipos de tumor. E o Ilumina já faz isso para mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão, tá? Então, existem os critérios de elegibilidade para prevenção para todos os tipos de tumores. E o ideal é que isso seja feito periodicamente com a pessoa com sintoma nenhum. Então, primeira mensagem, não espere fazer um sintoma. Então, cada tumor tem os seus critérios, a gente pode depois deixar isso disponível na página e tal. Uma vez que você tem qualquer tipo de sintoma, e esses sintomas normalmente giram em torno do aparecimento desse aumento de volume, né? Então, por exemplo, câncer de boca. Se você tem uma ferida, se você tem um nódulo na língua, no assoalho de boca, se você tem alguma escarificação, na pele, mesma coisa, se tem uma ferida que não cicatriza, se tem uma pinta. Então, tudo isso se relaciona com o crescimento de célula, ou seja, algum nódulo em algum lugar. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu tenho um nódulo de mama que eu acompanho. Nem todo nódulo é maligno. Então, você tem 80% das nodulações do corpo são benignas. Então, nódulos de parótida, 90% são benignas. Nódulos de mama são benignos. Nódulos subcutâneos são benignos. Mas isso significa que você tem que buscar a ajuda de um especialista imediatamente. O Sistema Único de Saúde, e eu gosto de falar para todos, né? O Ilumina é 100% gratuito, mas nem todos os serviços são, né? Então, eu gosto de falar dentro da lógica do SUS. A KPMG, que é uma auditoria, uma consultoria, uma auditoria internacional, ela estudou as melhores práticas de saúde do mundo. E o Brasil ganhou por conta do Programa de Saúde da Família. Tá? Então, nós temos sim capilaridade no SUS. É algo que nenhum sistema de saúde do mundo tem. Então, a gente precisa valorizar isso. É aquele agente comunitário de saúde que vai na sua casa, que busca saber sobre a sua saúde e tudo mais. Então, esse acesso, normalmente, para qualquer pessoa, é via posto de saúde ou via programa de saúde da família. Teve qualquer sintoma, você busca ou agente comunitário de saúde, ou a enfermeira do posto, ou o auxiliar do posto, e diga, olha, eu não tinha isso é novo, né? Eu não sentia, não tinha esse nódulo na mama, eu não tinha esse nódulo no rosto, eu não tinha essa ferida na língua, essa minha ferida de pele não cicatriza, ou eu sempre fui reguladinha do intestino, agora existe um padrão diferente, existe sangue nas fezes, ou eu tenho tossido sangue. Então, são vários sintomas, mas de qualquer maneira, o que a gente busca na fundação, tendo em vista que nós pregamos essa mudança de comportamento, é a pessoa se ressignificar e se apoderar de si mesma. Então, para que você diga que tem algo diferente, você tem que se conhecer, você tem que olhar para si. E o que acontece, Edson, na maioria das pessoas é o seguinte, está todo mundo na sobrevivência. Agora no Covid a gente viu isso muito, né? Preciso sobreviver. Então a pessoa não se olha, eu já tenho 5 filhos, tenho um marido que bebe,
estou desempregada, então eu preciso sobreviver. A última coisa que essa mulher vai fazer é palpar a mama dela. Uhum. Então, apesar de toda a vida ordinária e todas as dificuldades, o que a gente quer é que as pessoas olhem para si e se cuidem, né? Então, para você dizer que tem alguma coisa diferente, você tem que saber como é que você está. Então, é muito importante esse autoexame, esse autocuidado, se voltar para si, para entender um pouco como funciona o corpo. Então, qualquer alteração, independente se ela é suspeita de câncer ou não, a gente tem todo esse programa de capilaridade do SUS, que é o Programa de Saúde da Família, e os postos. Então, independente de qualquer coisa, a pessoa procure o posto, levanta a mão e fala, olha, eu preciso. Ah, do outro lado, tá com alguma dificuldade, a enfermeira não conseguiu, falou assim, ó, eu quero uma consulta no Ilumina, porque eu acho que eu tô com algum câncer em algum lugar. Aí o posto faz um encaminhamento e a gente atende a pessoa no Hospital Ilumina. Lá temos todos os especialistas de câncer. Então, a gente vai fazer toda essa triagem e a gente vai excluir qualquer possibilidade de câncer nessa pessoa. Doutora Adriana, também é importante o lado psicológico numa situação como essa, né? Para a pessoa não entrar numa neurose aí, a cabeça virar em parafuso. Nós já estamos vivendo aí a pandemia do Covid-19 e muita gente faz assim exame a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, para saber se pegou. O câncer também é a mesma coisa. Antes de tudo, de colocar minhoca na cabeça, o importante é consultar um profissional. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Do que ficar alimentando aquilo que a gente fala, né? Procurar pelo em ovo. Isso também é importante, o físico e o emocional. Exatamente, Edson. E a gente já conversou bastante sobre isso. Se eu foco na doença, eu vou ficar com medo. Sim. Se eu foco na saúde, eu vou tomar posse do que Deus me deu, que é a minha vida, né? A alegria de viver, a alegria de estar no seu melhor, de poder usufruir da sua melhor versão. Até por isso, Edson, no Ilumina, a gente tem 2 projetos que realmente são as meninas dos nossos olhos, né? O primeiro são os Sentinelas do Ilumina, que são artistas que cantam a vida e se dedicam a propagar a questão da prevenção para todos os povos, né? Vamos dizer assim, para todos os nichos. O segundo é o Concertos que Salvam, né? Então, nós ganhamos um piano de cauda, nós temos um piano de cauda, para quem não conhece, todos estão convidados, e concertos diários, através de parceria com os nossos queridos pianistas voluntários. Então, a gente fica muito contente de poder trazer também a oportunidade das pessoas conhecerem música boa, né? São pianistas renomados, maestros, enfim. São pessoas muito queridas. Aí um abraço para Ortiz, para Cris, para a Gislaine, para todo mundo que realmente dá o sangue pelo Ilumina. O Fernando, o Daniel, né? A gente tem uma lista de pianistas incríveis. E tem mais um projeto que é o projeto Transformarte. É a transformação através da arte também. A gente transformou o hospital numa galeria de arte para as pessoas identificarem saúde e não doença. Então, essa questão psicológica ela é tão importante que você precisa valorizar a questão da saúde. E se a pessoa tem essa oportunidade, né, de estar em contato com todos esses programas que refletem o melhor dela, ela não vai encanar. Tá? Então, em outras palavras, é isso. Não é encanar com a possibilidade de câncer, prestar atenção naquilo que você tem de melhor para que você se conheça tanto a tal ponto que, se por acaso você tiver alguma coisa em desequilíbrio nesse organismo, você vai perceber que tem alguma coisa. Então, assim, claro que nós não vamos esperar isso acontecer. Você vai se engajar no programa de prevenção. Mas é uma abordagem completamente diferente. Nós transformamos realmente o hospital num centro cultural de saúde. Então, acredito que se você conversa com os nossos pacientes, eles vão reproduzir exatamente esse discurso, né? Eu tomei posse da minha melhor versão. Eu posso fazer melhor com o que Deus me deu. E eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor a fazerem melhor. É essa mensagem que o Ilumina tem e que traz excelentes resultados em relação à prevenção. Não adianta só você falar para as pessoas, precisa fazer mamografia, precisa fazer exame de boca. As pessoas não vão, sabe por quê? Porque é chato. Tem a ideia que dói. Quem que vai fazer um negócio desse? Se a pessoa não está sentindo nada, ela está na sobrevivência. Então, existe toda uma forma de conduzir isso
que é muito peculiar e que a gente veio desenvolvendo ao longo desses 10, 15 anos, né? Sim, e com certeza tem um lado também assim, vamos dizer assim, preconceituoso, né, doutora Adriana? Até porque nós estamos no Novembro Azul, né? Começou no domingo passado, no mês de novembro, a gente já viu memes, piadas no Facebook, no WhatsApp circulando a respeito, né, do toque de próstata, né, o exame de PSA. Então, existe, assim, a masculinidade é colocada em risco e muita gente fala, não, eu sou macho, não preciso disso, vou lá tomar uma dedada, né, que é o que falam, né? Então, assim, deixar de lado esse preconceito, né? Afinal, a prevenção, tudo isso é prevenção para garantir a vida, como você mesmo bem disse, né? Eu brinco com os homens que eu falo assim, meu amigo, para você ser homem primeiro, você precisa estar vivo. Sim. Então, o que é uma dedada, né? Nada, vamos viver. Então, isso daí para nós. E outra coisa, Edson, tem a próstata, tudo bem, tem o Novembro Azul, mas o câncer de intestino, ele é o segundo mais incidente, o segundo que mais mata. Então, os exames de próstata não são nada próximo das colonoscopias que a gente faz, dos exames de intestino. Então, é o seguinte, se entrega na mão de um programa de prevenção e faça todas as prevenções, né, dos 6 principais. E não esqueça do intestino. Nós estamos tendo a oportunidade, Edson, de sermos um piloto de demonstração para um programa maior nacional, né, que a gente chama, pelo Instituto Nacional do Câncer, que hoje preconiza o rastreio ativo organizado para mama e colo de útero, né? Intestino ainda não entrou nesse rol. Então, se esse programa que nós iniciamos um pouquinho antes da pandemia, e aí a gente teve que recolher, né, por causa da pandemia, se a gente consegue comprovar custo-efetividade nesse rastreio, ele entra para o rol do rastreamento ativo organizado, assim como mama e colo de útero já existem. Doutora Adriana, essa semana com a eleição dos Estados Unidos, nós tivemos aí a imprensa, né, em cima do John Biden, né, que era o vice-presidente do Donald Trump e hoje é o concorrente à eleição à presidência dos Estados Unidos. E muitos noticiários acabaram destacando a morte do filho dele, né, que morreu de câncer de cérebro. E o câncer, ele abrange praticamente todos os órgãos do corpo do ser humano, correto? Alguns são mais difíceis, nós temos aí câncer de coração, é dificílimo acontecer, mas acontece também. Nós já tivemos aí noticiado. Câncer de boca, todo mundo pergunta, eu estou há 26 anos andando, pergunta, mas a boca mata, o dente mata? Realmente o câncer de boca ele é maligno, que leva mais de 5 mil pessoas à morte por ano, né? Existem casos que são raros, que são pouco noticiados, como esse caso do filho do John Biden, né? Os mais comuns, quais seriam? Colo, útero, mama, quais seriam esses que são mais populares entre aspas, né? Os mais que acometem assim a população mundial? Então, Edson, lembrando que onde tiver célula, pode ter câncer, né? Agora, tem uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Não é uma história minha, já vou te responder, mas essa história vale a pena. É do Dr. Fábio Gabas, que é um neurocientista, que a gente entrou em contato, inclusive via fundação com ele, pelas maravilhosas lives que ele faz. E ele fala o seguinte, à medida que eu aprendo a economia do planeta, né, que é esse equilíbrio entre fluir, dar e receber e tal, eu entro em sintonia. Então, isso tem muito a ver, né? Então, quando a gente começou a acumular muito dinheiro, acumular muita riqueza, a distribuição difícil de renda, o que aconteceu? Começou a acumular a célula. Então, assim, ele faz uma relação, claro, de analogia, mas é muito interessante. Então, olha só, o coração, existe o câncer de coração, que é o mixoma, mas um tumor benigno. Claro que existe, mas você quase não ouve falar, né? E é interessante como funciona o coração. O coração, ele está o tempo inteiro em movimento, 24 horas, né? Então, ele tem essa característica, movimento. Então, quando alguém for lembrar de câncer, a primeira coisa que a gente faz para evitar o câncer é o movimento. O coração praticamente não tem câncer. É uma exceção. A segunda coisa é o seguinte, todo o oxigênio do organismo passa pelo coração. E o que o coração faz? Ele doa, ele distribui o oxigênio. Sabe quanto? Adivinha quanto ele doa? 100%. 100% do oxigênio que passa por ele, ele doa. Sabe do que ele se alimenta? De menos de 2% que reflui.
Uhum. que reflui do oxigênio que ele bombeia pelo corpo através ali das válvulas e das coronárias. Então, é o que reflui que o alimenta. Então, o coração nos dá uma grande lição do que a Sim. gente deve fazer para prevenir câncer. É movimento, equilíbrio entre dar e receber, né? E estar à disposição do coletivo. Ele está à disposição do coletivo 24 horas por dia. É a coisa mais linda essa história do coração, né? Com certeza. Então, esse é um exemplo bacana. Mas os tumores mais prevalentes, câncer de mama e próstata, em primeiro lugar para o homem. Intestino, segundo lugar para os dois. E agora a novidade, né? Câncer de cabeça e pescoço, juntando laringe, boca, pele, é o terceiro. Então, a gente hoje faz o rastreio dos mais prevalentes: mama, colo de útero, pele, boca, intestino, pulmão. Próstata, e é interessante a gente falar isso, por muitos e muitos anos, inclusive quando a gente começou a fazer a campanha na carreta, não sei se você se lembra, a gente tinha urologista e tinha o PSA. Ao Uhum. longo do tempo, as pessoas perceberam que o rastreio ativo, ou seja, eu buscar ativamente os pacientes na população, não reduzia a mortalidade por câncer de próstata. Sim, os homens acima dos 50 anos devem fazer o PSA a cada 2 anos de toque retal? Sim, devem. Mas não se faz mais essa campanha de busca ativa. Então, nós temos hoje um Uhum. departamento de urologia, o Dr. Maluf é o nosso responsável, está totalmente à disposição, inclusive seremos o ponto de referência da rede a partir de agora, de novembro. Essa é uma notícia em primeiríssima mão, né? Mas não existe rastreio ativo mais. Então, o que a gente vê? A medida de maior impacto na redução da mortalidade por câncer, por exemplo, do mais prevalente que é mama, é a realização da mamografia. Então, veja, o impacto na mortalidade tem a ver com a frequência de realização da mamografia. Por isso que o Outubro Rosa é tão importante. Sim. Né? Por isso que a gente tem que realmente orientar as mulheres, porque fazendo a mamografia bianual, elas terão esse diagnóstico precoce. Para você que está chegando agora ou está assistindo após a nossa live, essa é a nossa live sobre o câncer de boca, né? Sendo que essa semana de prevenção ao câncer de boca, nós estamos entrevistando aqui embaixo a doutora Adriana Brasil, ela que é fundadora e presidente do Conselho de Administração da Fundação Ilumina. Eu sou Edson Rontani Júnior, assessor de comunicação da Uniodonto de Piracicaba, e essa semana ela tem o apoio da APCD Piracicaba, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, do Orocentro da FOP Unicamp e também da Fundação Ilumina. A organização é da Uniodonto de Piracicaba. Queria mandar um abraço, doutora Adriana, a Ângela Domingues, que é coordenadora do marketing da Fundação Ilumina, que com muita paciência me atendeu durante toda essa semana para que a gente pudesse concretizar essa entrevista. E também parabenizar os TPDs, os técnicos de prótese dentárias, que são mais uma extensão do braço do cirurgião dentista, cujo dia, inclusive, do TPD é comemorado hoje. Parabéns a vocês aí que são protéticos, Beleza. atendem os nossos cirurgiões dentistas e auxiliam na preservação do sorriso, né, de Piracicaba e toda a região. Doutora Adriana, nós tivemos em outubro, na Fundação Ilumina, né, a inauguração do Núcleo de Prevenção do Câncer de Intestino Marta Marques Mioto, que é, inclusive, essa preocupação que você acabou de falar com o câncer de intestino. O que se propõe a esse núcleo? Qual o seu papel diante da Fundação Ilumina? Primeiro, é ser esse piloto de demonstração. Então, nesse primeiro momento, esse núcleo que já, na verdade, já entrou em operação bem antes do Covid, né? Ele tem como principal missão diagnosticar o câncer de intestino inicial e as lesões precursoras. Então, assim como boca, Edson, antes de um câncer de intestino se transformar, muitas vezes ele passa por essa transformação de pólipo hiperplásico, carcinoma in situ. Então, assim, tem um caminho aí. Então, isso é uma notícia boa. Só que isso depende de uma navegação desse rastreamento ativo organizado que a gente faz. Então, não teria nenhum sentido a gente fazer o rastreamento ativo organizado se a gente tem uma fila com 2.000 colonoscopias para serem realizadas em pacientes com sintomas, ou seja, pacientes com algum tipo de sangramento, algum tipo de alteração de hábito intestinal e tal. Então, primeiro agora, nesses 4 primeiros meses, a gente vai acabar com essa fila da prefeitura. Então, a gente já tem autorização em parceria com o Dr. Pedro Melo de chamar todas essas pessoas ativamente
E num segundo momento, junto com a carreta, a gente pretende adicionar mais um exame, além de mama, boca, colo de útero e pele, um exame chamado FIT test, que é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ou seja, você não sente nada, mas todas aquelas pessoas que têm algum tipo de familiar com câncer, ou que tiveram câncer antes dos 40 anos, enfim, existe todo um critério também para essa realização. Serão convocados para fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Todas aquelas pessoas que sangue oculto positivo fazem o exame de colonoscopia no hospital. Então, o nosso grande objetivo mesmo é esse: trazer as pessoas que têm risco para câncer de intestino para uma monitorização através de colonoscopia. O câncer do intestino, ele seria provocado pelo que, essencialmente? Por questões genéticas ou hoje todo esse processamento, essa industrialização da alimentação também colabora, doutora Adriana? Então, é um processo multifatorial. Então, é claro, a gente tem as poliposes familiares, então existe uma predisposição genética para as pessoas terem pólipos, por exemplo, no intestino. Mas o que a gente percebeu nesses 100 anos foi a mudança da alimentação. Então, embutidos, enlatados, a questão da carne, né, em excesso. Então, isso tudo provoca o câncer de intestino. Então, a gente já tem isso muito bem mapeado. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar a questão de frutas, verduras, legumes. E aquela coisa, Edson, de se perceber, né? Às vezes as pessoas comem, não sabem o que estão comendo, não tem um Uhum. crivo, não sabe se está fazendo bem, será que não está fazendo. Depois que eu fiz 40 anos, eu tenho 48, tá? Para ninguém achar que faz muito tempo. Também tinha esse negócio, né? A família de italiano, todo mundo adora comer, e come. Então, e aí você percebe que alguns alimentos te fazem mal, alguns te fazem bem extremo, grão de bico, são coisas extremamente energéticas, fazem muito bem. Trigo é um negócio que também, se você perceber, distende o abdômen. Então, assim, cada pessoa tem um perfil e um que a gente chama de um microbioma no intestino. Eu fiquei bastante chocada, acho que uns 7, 8 anos atrás, quando eu estava lá fazendo um simpósio no Einstein, eu passei e tinha uma palestra dizendo o seguinte: somos um meta-organismo. Claro que somos um meta-organismo. O que significa isso? Significa que eu sou uma comunidade de seres, que sou eu, mais as bactérias todas que eu contenho no meu intestino, na boca, e eles têm tudo isso tem um ecossistema. Então, cada pessoa é um ecossistema diferente. E eles já descobriram e mapearam que existem ecossistemas que são favoráveis a câncer, ecossistemas que são favoráveis à hipertensão e diabetes. E isso tem a ver com o que a gente come. É mais ou menos assim: você tem que cuidar do jardim para a borboleta pousar. Então, dependendo do seu hábito de alimentação, você vai ter um tipo de ecossistema. E esse ecossistema vai proporcionar esse desequilíbrio imunológico. Então, é muito sério isso de alimentação. E aí você fala: nossa, mas não é todo mundo que tem a sorte de ter o acesso a uma nutricionista. Eu concordo, tá? Por isso que a gente faz alguns programas de educação que são mais amplos, porque algumas orientações são orientações muito simples, mas o que a gente faz questão de bater no Ilumina é isso: cada pessoa tem condições, se ela olhar para dentro, de saber o que faz bem e o que faz mal. Com certeza, com certeza. Doutora Adriana, dia 26 de novembro agora, vocês vão inaugurar na Fundação Ilumina o núcleo do voluntário José Moacir Martim. O trabalho de vocês, inclusive, começou com muito voluntariado, ainda hoje é feito, né? Por que a inauguração desse centro de voluntariado? Explica para nós. Menino, primeiro porque a gente passou uma tristeza muito grande agora no Covid, né? A gente tinha o nosso paciente mais antigo, que era o seu José Moacir Martim. Foi nosso voluntário mais antigo e foi o nosso conselheiro mais atuante. Ele ia todos os dias no Ilumina. Ele teve 3 tumores, ele superou todos os tumores, estava livre de doença, e por conta do Covid, ele se recolheu de tal maneira, com medo do Covid, que ele não conseguia mais interagir, ele foi se debilitando, né? E morreu.
Então, ele era um grande amigo. Toda vez que eu falo dele, eu me emociono, porque ele faz falta como meu pai faz falta. Sim. Então, a gente resolveu fazer uma homenagem a todos aqueles que ele representa, Que que estão legal. vivos, que estão vivos e que podem usufruir dessa homenagem. E eu acho E que pelo que você, por exemplo, é um deles. Você é nosso voluntário há quantos anos? desde o primeiro, 15 Outubro anos Rosa. você é nosso voluntário. Você é nosso apresentador, você se vira para as coisas acontecerem. Se a gente tem sucesso nessa parceria com o Neodonto, eu preciso te agradecer pessoalmente, publicamente por isso. E eu fiz várias homenagens para o seu Zé, né? E assim, ele conseguiu ouvir isso, mas talvez a gente tenha pessoas invisíveis que nos ajudam há tantos anos e esse núcleo ele vai ficar no nosso jardim como um vórtice para a gente se lembrar que se a gente chegou até aqui foi porque vocês nos ajudaram quando ninguém acreditou na gente. Agora é fácil, né? Não é não, Agora, Edson? Agora é mais fácil, né? com Mas eu quero certeza. ver, naquela época, quando a gente batia de porta em porta, o pessoal vai fazer prevenção, quem está junto e tal. Edstons apareceram e pegaram na nossa mão e falaram assim: nossa, eu acredito nessa causa, vamos junto, né? Então a gente tem muitas pessoas, nossos conselheiros nos ajudam muito há muito tempo. Então, esse núcleo de voluntariado é para lembrar as pessoas que sempre nos ajudaram, o quanto nós somos gratos. E para que elas venham mais, nós precisamos muito dos voluntariados, né? Hoje a gente está fazendo um processo muito profissional. As pessoas que têm interesse, mandem seus currículos. A gente tem um e-mail que se chama voluntariado@associacalilumina.org.br. Vou pedir para a Ângela colocar aí. E tem esse telefone, 981 70 60 17, para todas aquelas pessoas que queiram ser voluntários. A melhor maneira da gente reconhecer a nossa força é compartilhar a nossa força com alguém. Então, é muito bacana esse movimento do voluntariado. Todos estão convidados a fazer parte dessa história. Que legal. E, doutora Adriana, tenho certeza que se eu participei aí desde o início foi com uma boa vontade, sempre com amor no coração, porque a gente sabe que fazer bem ao próximo nunca é demais, né? Doutora Adriana, eu queria que você ressaltasse agora um pouco da parceria que vocês têm com a Uniodonto. Todo ano a gente participa aí do Outubro Rosa, como essa fotografia apresenta, né? Uma atividade que nós realizamos, se eu não me engano, na Estação da Paulista. Esse ano, porém, foi um ano atípico, ano de pandemia. Está sendo evitado aí o contato social ainda, né? Temendo-se a segunda onda, embora a gente nem tenha saído da primeira onda. Fala um pouco dessa parceria, da importância da união entre odontologia e medicina no tratamento e também no diagnóstico precoce ao câncer. É fundamental. O câncer evitável, né, mais que depende mais dos profissionais, é o câncer de boca. Então, nós temos uma cidade muito diferente, em que temos essa universidade maravilhosa, temos a Uniodonto, que tem os melhores profissionais. O Dr. Cláudio Zambello, ele é uma pessoa muito diferente, né? Ele sempre levantou essa bandeira e sempre fez questão dessa parceria. Então, não é só uma parceria de fazer exames, né? Então, deixa eu ver quantos anos, há 12 anos, né? A gente conta com a carreta da Uniodonto. Na época, a gente não tinha nem teto, quer dizer, era no fundo do meu consultório, e a gente já podia contar com a carreta da Uniodonto, junto com a carreta do Ilumina, primeiro lá nos acampamentos do Exército que a gente fez ali na Rua do Porto, né? E depois na Estação da Paulista. E com a organização agora do hospital, essa parceria está mais próxima, mais sólida, né? Mais materializada. E a gente precisa muito, não só dos exames, mas também dessa questão do que vocês sempre fazem, que é a capacitação dos dentistas, né? Tanto da parte privada quanto daqueles todos que fazem parte do atendimento, porque todos atendem em vários lugares, né? De identificar o câncer inicial. Então, nós não temos o que agradecer à Uniodonto pela excelência, pelo comprometimento, pela força que tem dado para o nosso projeto de prevenção desde o início. E daqui para frente, eu acho que a gente vai amplificar cada vez mais essa parceria. Por causa de vocês e da FOP, nós temos consultório odontológico de primeiríssima tecnologia dentro do hospital,
e na carreta agora. Então, a gente conta com voluntários, né, para fazer esses exames de boca na carreta. Então, a gente junta essas duas coisas, parceria e voluntariado. Então, mais do que nunca, os dentistas da Uniodonto estão de parabéns. A gestão, ela é uma gestão muito comprometida, muito preocupada. E a gente quer a Uniodonto dentro do Hospital Ilumina. A gente já tem hoje a FOP, né? E os dentistas são híbridos, mas dá para a gente ampliar ainda mais, porque nós temos, inclusive, centro cirúrgico. Nós queremos que vocês, de alguma maneira, sintam-se agradecidos e considerem o Hospital Ilumina o hospital de vocês. Que legal, com certeza. E a parceria, com certeza, será bem duradoura. A Ângela está falando aqui, doutora Adriana, deixa eu ver, a respeito do voluntário, né? Que você pode entrar em contato pelo WhatsApp 98170 6017. 981706017, ou então através do e-mail voluntariado@associaçãoilumina.org.br. Vocês estão também aí fazendo exames do câncer de mama, se eu não me engano. Inclusive, já existe até mesmo um WhatsApp para poder realizar essas consultas. Isso está na ativa ainda nesse mês de novembro, doutora Adriana? Exatamente. A gente realizou um grande sonho, né, que foi fazer prevenção todos os dias do ano. Desses 6 tipos de tumores que eu te falei: mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão. E nós temos toda a linha de cuidado. Então, a gente tem consultório odontológico, a gente tem o centro cirúrgico, a gente tem mamografia, biópsia estereotáxica, mastologista, biópsia aberta de mama, tudo. Então, pra você ter uma ideia, uma mulher hoje gasta 200 dias na rede SUS para fazer o diagnóstico de câncer de mama, uma mulher com sintoma. A gente reduziu isso no primeiro ano de implantação do hospital para 22 dias. E agora, até dezembro, a gente vai conseguir diminuir esse tempo para 72 horas. Então, de 200 dias, que é a média do Brasil, em Piracicaba hoje você faz o diagnóstico de câncer em 72 horas. E com a pandemia, a gente tirou qualquer burocracia do meio do caminho. Que antes a pessoa tinha que ir no poupa-tempo, tinha que pegar não sei o quê. Agora, basta que a pessoa interessada em fazer mamografia ligue no telefone 983690944, tá? Tá aí nos recadinhos, a Ângela tá deixando. A pessoa que está acima dos 50 anos não precisa de encaminhamento. Abaixo de 50 anos é interessante a pessoa levar o encaminhamento. Esse foi nosso acordo com a prefeitura para conseguir faturar esses exames, vamos dizer assim, né? Mas, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa que precisar do Ilumina, ligue nesse telefone, porque a nossa colaboradora, ela está completamente informada de qual é o caminho. Nós queremos você lá. Nós estamos com os pianistas esperando vocês lá, né? Todas as pessoas que queiram a sua melhor versão. Estou vendo que a Ângela, dentista, também está aqui. Sim, e é uma sim. pessoa que eu adoro. Ela foi nossa voluntária muito, a Anja Ali, não sei se ela ainda está aqui, mas ela foi nossa voluntária muitos anos e tocou muito nosso serviço com muito amor. E eu quero mandar um beijão para ela, agradecer muito. E a gente quer ela de volta, né? Eu não sei, acho que tinha uma história que ela foi para São Paulo, então um beijo para a Ângela. Doutora Adriana, vocês também, além do voluntariado, necessitam de doações, porque para manter um hospital ele não é barato, não é rápido, não é fácil, né? Vocês também têm aí no site de vocês, a Ângela me passou aqui, deixa eu só virar a câmera, que é esse link, né? associaçãoilumina.org.br/doacões, né? Onde a pessoa pode ir ali e abrigar essa causa contra o câncer ou de diagnóstico precoce ao câncer. Ali tem todas as informações. É importante também salientar para o nosso espectador que essas doações são sempre bem-vindas para poder manter essa chama acesa diante do tratamento do câncer. Exatamente, Edson. É a Sociacal, né? Sem tio e sem cedilha. Tá. Sociacalilumina.org.br. E assim, o nosso projeto, ele faz questão de ser 100% gratuito para o paciente. Só que ele tem um custo, porque ele tem uma baita, uma excelência. Nós temos os melhores profissionais e a gente profissionalizou realmente essa atividade fim, né? Então, a gente tem um custo aí
em que é mantido pela parceria público-privada. Apenas 17% do nosso custo é repassado pelo SUS, é repassado pela prefeitura. Então, o resto todo a gente vive de doação, parcerias, a gente vive de eventos. Então, agora com a pandemia, vocês possam imaginar que nós não estamos passando, né? Então, a gente desenvolveu aí 14 estratégias de captação de recursos. Uma delas é a central de doações, que o pessoal chamava antigamente de telemarketing. Então, se você receber uma ligação nossa, é verdade, a gente tem os nossos colaboradores, os nossos sentinelas que ligam para que a gente consiga doações mesmo, né? E a pessoa pode fazer uma doação ativa. Então, olha, Adriana, adorei esse projeto, quero pôr o meu dinheiro num lugar que tenha transparência e tudo mais. Inclusive, viu o João Marcelo que entrou, nosso conselheiro, muito querido, muito atuante, né? Com emendas parlamentares e tal. Então, a gente luta muito, ele está aqui, ele sabe disso, para conseguir continuar o atendimento. Nem no Covid, Edson, a gente parou, a gente diminuiu porque as pessoas não iam, mas a gente realmente tem um corpo de pessoas que são muito idealistas, são pessoas muito firmes de propósito, muito honestas. Então é o seguinte, se a gente precisa fazer, nós vamos fazer, e a gente vai contar com a providência divina, com a união de forças da sociedade. Por isso que a gente precisa tanto da ajuda das pessoas, né? Para que as pessoas nos ajudem a manter essa chama acesa. Então, por favor, quem puder, entre no nosso site, faça uma doação. E se receber uma ligação, não é trote, pessoal. Pode acatar que é verdade. Doutora Adriana, a gente agradece do fundo do coração a sua participação. Nosso tempo já está se esgotando. Nós conversamos com a doutora Adriana Brasil, fundadora, presidente do Conselho de Administração da Fundação Ilumina. Muito obrigado pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos. E olha, foi uma tremenda aula essa conversa sua, que nós inclusive vamos amanhã já distribuir aí pelas mídias, outras mídias, né, digitais da Uniodonto, como YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, além do Instagram, que a gente já coloca disponível daqui a pouco para quem não pôde assistir nosso bate-papo do início ao fim. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, e a Uniodonto está sempre à disposição para manter essa parceria. Obrigada, querido, e todos estão convidados a fazer uma visita presencial. A gente respeita todas aquelas coisas lá do Covid, e a gente faz muita questão que você pise no nosso solo sagrado, que você vai se apaixonar. Com certeza. Obrigado, uma boa tarde, doutora Adriana. Nossa conversa, então, nessa terceira live da semana de esclarecimento do câncer de boca, foi com a doutora Adriana Brasil, presidente do Conselho de Administração da Fundação Ilumina e do Hospital Ilumina aqui em Piracicaba. Olha só que coisa bem interessante, bem participativa, é para toda a sociedade, não apenas de Piracicaba, mas como de toda a região. Nós agradecemos a sua atenção, a sua audiência nesses últimos 3 dias, durante as lives que realizamos nessa semana de prevenção ao câncer de boca. Tá? Nós prosseguimos com a semana até sábado que vem, dia 8, porém com postagens, né? Com alguns posts aqui no Instagram e também no Facebook. Tá? Obrigado pela sua audiência, agradecemos nossos parceiros, Fundação Ilumina, Oro Centro, da Faculdade de Odontologia FOP Unicamp e a PCD Piracicaba, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. A organização dessa semana foi da Uniodonto de Piracicaba. Nos siga aí no feed do Instagram e nas demais mídias sociais para você ter uma apresentação, uma live, um bate-papo tão descontraído e elucidativo como esse que tivemos hoje com a doutora Adriana Brasil. Obrigado, boa tarde e bom final de semana a todos.